quiosques, cinema e praça de alimentação será normal. E também começam nesta quarta-feira, hoje, as celebrações de Iemanjá. Aqui em Fortaleza, o festejo à Orixá Rainha das Águas será realizado na Praia do Futuro e na Praia de Iracema, sendo esperadas aí mais de 120 mil pessoas nos dois eventos. A principal festividade do calendário da Umbanda da capital cearense, a festa de Iemanjá, é registrada com patrimônio material aqui de Fortaleza por meio do decreto publicado em 2017. Seu caminho. Agora, trânsito complicado aqui nas ruas de Fortaleza. Se você tem informação de trânsito, compartilha no nosso WhatsApp 981543814. E ali na rua Joaquim Nabuco, entre a rua General Tertuliano Potiguara e rua Dom Expedito Lopes, o trânsito está complicado. Michele. Valeu, Ju. Bom, meu pareia chegou, tá se arrumando por aqui. Eu acho que eu posso chamar meus convidados também, assim, na boa acepção do cearense, de parês, né? Não sei se são os parês. Com certeza. E tem, como eu disse no começo, tem dois aqui no estúdio, o Eduardo Porto. Isso. É estranho falar sério assim com vocês, tá? Eu não conhecia vocês antes. Mas essa roupa social, né? É um pouco estranho falar sério com vocês. A Camila Freitas. Olá. E a Liara Vidal, que tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Mesmo. Bom, eles são o trio que faz o podcast Indo e Voltando. Não só isso, né? A origem é anterior, tem uma página no Facebook. A Liara está envolvida com o surgimento, né? Sim, do podcast. Bom, a Liara está em São Paulo, mas a gente está na rádio, os meninos fazem podcast e não teria o mínimo de desculpa para ela não participar. Com certeza. De algum jeito do programa. E, enfim, o que é que a gente vai ter no programa hoje? Acho que é um pouco imprevisível, isso que é o bom deles também, mas acho que a gente vai poder atualizar o glossário cearense, o dicionário cearenseis. Eu posso dizer que há um termo entre vocês, eu não sei nem se foram vocês que criaram, mas foi responsável por eu cometer um sacrilégio. Num momento sério, numa cerimônia religiosa, e foi culpa do podcast, foi culpa de vocês no Twitter. A gente tem curiosidades aqui da geografia de Fortaleza. Existe uma junção de uns bairros que eu não sabia. Aqui não é o IPEA, mas estamos aí para... Trabalha com tudo, com todas as áreas. Tudo, né? Bom, tem de tudo. Tem dica amorosa, acho que tem um consultório amoroso ali, não tem? Todo mundo com a vida emocional lascada, mas pra quê, né? Hipocrisia tá aí pra isso, damos conselhos também. Conselho, mas meio sem massagem, né, Camila? Que eu já percebi, ele é bruto. Bruto. É um coach cearense, bem assim. É um coach com o pé na porta. Bom, e acho que a gente vai ter umas risadas meio... modelo Monark, como é, Camila? Uma Monark descendo a ladeira, aquela barra circular, assim. Me disseram pra não achar graça, porque o emprego de muita gente dependia disso e ia cair a audiência, tu acha? Não, eu acho que é exatamente o contrário. Ó, já tem gente aqui fora do estúdio fazendo coraçãozinho com as mãos aqui pros meninos, porque eles são um verdadeiro fenômeno. Eu conheci, vou dar meu depoimento pessoal aqui antes da gente colocar a Liara na conversa. O testemunho. Eu sou uma frequentadora do Twitter. Eu não sei usar aquilo muito bem, tão bem quanto vocês, mas eu sou uma frequentadora. E, de repente, comecei a ver um movimento acontecer ali. Um povo uns nomes estranhos apareciam na minha linha do tempo. E eu disse, mas, minha gente, eu não conheço esse povo. E o que é que está acontecendo? E depois eu olhar a gente que eu conhecia. Porque um dos fenômenos do podcast, do Indo e Voltando dos meninos, depois de cada episódio, termos usados durante o programa viram arrobas dos ouvintes. Viram nicks viram os nicks dos ouvintes. É uma coisa louca, porque é muita gente que troca. Camila, acho que foi uma das pioneiras aí dessa história, era a famosa Coelce Natália. Isso. Hoje eu até levei um susto, que eu fui falar, deixa eu ver como é que a Camila tá hoje. Tava lá, Camila, eu falei... Camila. Olá. Enfim... Indo e Voltando, quem está acompanhando a gente aí já procura, inclusive, os meninos no Instagram. Indo e Voltando pode. Indo e Voltando pode. Indo e Voltando pode. Jogar na internet ali, Indo e Voltando já vai cair. No Twitter também do mesmo jeito. No Twitter do mesmo jeito, isso. Pronto. Vamos já dar a arroba dos meninos também, que é divertidíssimo acompanhar vocês. Mas acho que antes é justo colocar a Liara já na conversa, então, já que ela está ali no nascimento do podcast. Liara, explica pra gente como é que surgiu aí o Indo e Voltando. A ideia para o podcast Indo e Voltando, ela veio de dois contextos diferentes. O primeiro contexto foi a página Ceará que deu certo, que a gente criou em 2016.
e teve 84 mil curtidas até agora, até a gente ter descontinuado a página, e ela juntava os melhores momentos ali da mídia, da política, da televisão cearense, de tudo que acontecia no estado, coisas engraçadas, coisas inusitadas. E o segundo contexto foi o grupo, as nossas próprias conversas, era tudo muito fluido, assim, a gente falava muita besteira nos nossos grupos de amigos, e coisas que eram engraçadas a gente postava no nosso Twitter e ia super bem, sabe? E começava uma conversa, então a gente pensou, vamos fazer essa conversa acontecer de verdade, vamos transformá-la num podcast. E a gente transformou, a gente escreve os roteiros, todo mundo junto, é bem colaborativo, pensamos nos temas, conversamos com o público e é bem legal. Bom, Camila, a Liara disse aí que surgiu das conversas bestas de vocês. Ah, com certeza. O besta no bom cearense não é pejorativo, né? Não. É aquela conversa solta. Que pode render alguns processos, mas graças a Deus a gente tem juízo, né? De não publicar o que pode render processo. E foi, o Indo e Voltando surgiu a partir do nosso grupo de WhatsApp, e a gente às vezes compartilhava prints das nossas conversas no Twitter, em alguns cantos. E aí a galera ficava assim, nossa, eu acho que deve ser muito engraçado esse grupo com vocês duas, o Eduardo, não sei o quê. Eu queria participar desse grupo, e aí a gente também, né, não vai falar lá o tanto de coisa que a gente fala e abrir para todo mundo, que é bem problemático. Mas a partir daí, em outubro do ano passado, ela sugeriu, e se a gente criasse um podcast, né? Se a gente levasse essa conversa para... expandisse essa conversa e fizesse dela mais participativa. E aí a gente maturou a ideia, fizemos alguns testes e tal, procuramos saber como se produzia, se editava um podcast. E a partir disso a gente tá aí desde fevereiro no Spotify, nos melhores agregadores. É isso, não tem nenhum ano de podcast. Isso, começamos em fevereiro, no caso. Fevereiro, inclusive, vou já citar um dos episódios aqui que sobre o carnaval. O primeiro. E é um sucesso, e como você disse, começou de uma forma muito orgânica, das conversas bestas de vocês. Vocês falaram assim, pensaram no formato, mas tem tanta gente hoje se matando com algoritmo, logaritmo, estratégia, social media, com tanta coisa para ver como funciona, e vocês funcionaram da forma mais natural possível. Sim. E num ambiente que eu, por exemplo, não consigo mais estar muito, que são as redes sociais, de uns anos para cá, que elas ficaram pesadas. Saturadas, né? Saturadas, chatas, quase um monopólio ali do assunto da política, e gente brigando, e gente se agredindo. Como é que vocês conseguiram se manter imunes a isso, assim? Não, eu não me mantenho imune. A gente não se mantém muito imune, assim, na nossa vida pessoal, não, eu acho, né? A gente também a gente tá no meio, a gente tem nossas posições, a gente acaba... comentando alguma coisa ou outra, mas o podcast a gente tenta deixar o mais imune possível, apesar de também lá a gente demonstrar o que a gente pensa, né? Um pouquinho, não deixa de ser algo pessoal, é uma conversa fluida, uma conversa entre a gente, entre amigos, que a gente traz o ouvinte pra gente, né? O Indo e Voltando é um podcast de memória afetiva, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, apesar de ter humor e ter tudo mais. Então ele é muito feito pelo ouvinte, ele é muito feito pela galera que acompanha a gente. Mas sim, a gente não necessariamente está imune a isso, não. Não, eu tô falando porque eu acompanho vocês estão sendo bem humildes aí também, porque no próprio Twitter, apesar de ter opinião toda ali, vocês conseguem fazer com bom humor, de um jeito leve. Sim. Será que é isso também o sucesso do podcast, da participação de vocês ali, de vocês serem que meio essa janela, nesse quartinho abafado que virou a internet, assim, aquele assunto chato, aquela coisa, vocês são tipo aquele né, risada, aquela coisa solta mesmo, aquele papo de amigo. Eu acho que o principal, não sei, sendo agora bem pretensiosa, diferencial do podcast é porque a gente mantém mesmo como uma conversa, a gente mantém a ideia inicial de ser como uma conversa entre nós, entre mim, o Eduardo, a Liara, o Felipe, que é o nosso editor. A gente mantém essa ideia de ser uma conversa, de ser bem natural, e de explorar mesmo o que a gente viveu, as nossas subjetividades, né? Não essa coisa batida, básica demais, sei lá, que às vezes me incomoda do estereótipo, sabe? De fazer um estereótipo de quem vive em Fortaleza, de quem vive no Ceará, porque o cearense é isso, o cearense é aquilo, e me incomoda ver que isso é até
endossado por alguns cearenses, por algumas pessoas que produzem conteúdo aqui. Eu acho que a gente é mais que isso, e eu acho que as subjetividades valem muito mais do que isso que a mídia, que, enfim, outras pessoas têm falado sobre nós mesmos nas redes sociais por anos a fio. Também tem a questão de... A gente gosta muito de brincar um com o outro, porque cada um tem uma origem diferente e cada um viveu Fortaleza de uma maneira diferente. Então as meninas brincam muito dizendo que eu sou muito Regional 2, sou um rapaz da Varjota, do Meireles e tal. E aí eu brinco com elas que, né, elas moram em outros bairros, eu morei no Monte Castelo, eu fico brincando e tal. Então tem toda uma questão de cada um mostrar a sua vivência dentro da Fortaleza de cada um, entendeu? Eu sei que é muito legal quando a gente brinca com determinados elementos que todo mundo viu e tal, mas mesmo esses elementos em comum de Fortaleza, cada um teve uma vivência diferente, seja no transporte público, sejam nas festas, sejam nos barzinhos, nas saídas, nos rolês e tal. Iguinho de Melo. Primeiro, boa tarde, né, galera? Boa tarde. Boa tarde. Vocês falando aí dessa questão de cada um tem uma vivência, uma forma de viver a cidade, né? No nosso caso aqui, Fortaleza, e vi vocês também colocando que tem uma certa preocupação em não cair em certos estereótipos. Mas existe, em algum momento, um lugar comum, que algumas pessoas podem chamar de estereótipo ou não, mas que acaba criando aquela empatia direta, né? Então, acho que sempre vai ter um elo, que alguns vão querer chamar, às vezes de forma pejorativa, de estereótipo, mas tem uma coisa ligando. Talvez seja o bom humor, que as pessoas falam. Então, tem um jeito de eu conseguir fugir desse arquétipo, pode dizer assim, dessa linha assim, vão toda hora mangar, os meninos vão toda hora mangar, vão sempre estar colocando isso de uma forma meio, o cearense é assim, o Fortaleza sempre vai abordar desse jeito. Vocês conseguem ter outras facetas no podcast, vocês, por exemplo? Na verdade, quando eu falei de estereótipo, eu me preocupo, assim, é uma preocupação nossa, né, na verdade. Desde o começo, de a gente não reforçar, sobretudo, estereótipos negativos, sabe? Não fazer humor à custa de sofrimento, à custa de, sei lá, falar que determinada parte da cidade é o bairro do Vixe. Não sei o quê. Eu não gosto disso. É uma coisa que, enfim, eu mesma até já falei isso há alguns anos, mas é uma coisa que eu venho me perguntando, me questionando por que isso, por que essas pessoas têm que ser tratadas dessa forma, sabe? Não acho legal. Realmente, autoconhecimento é tudo na vida. Mas sobre isso de mangar, de sempre estar mangando, acho que o podcast traduz bem o que a gente... as conversas que a gente tem no dia a dia, né? Tipo assim, às vezes eu não falo normal com o Eduardo. Mandei uma mensagem para ele antes de vir para cá. Eu tava ali na Praça da Imprensa fazendo hora. E aí, às vezes eu vou falar com ele um assunto qualquer, uma coisa séria. Aí eu mando assim, ei, filho da bancária! Aí... E aí... Isso é o que ela pode dizer que ela me chama, né? Boquinha de permitido do meu Deus. Mas é isso, assim, a gente... esse é o tratamento convencional da gente. Então, eu não fujo muito disso, porque é o modo como eu costumo falar com os meninos, com a Liara e tal, o linguajar que a gente usa no dia a dia. Mas o estereótipo é mesmo... A minha preocupação é não dar... não alimentar esse estereótipo negativo, sabe? Não ser mais uma voz que fala mal de algumas minorias com tom de humor. Não gosto disso. A gente não nega que existe um bom humor do cearense, natural, de a gente brincar e até falar de coisas que, né, em um momento foram negativas, mas hoje a gente consegue lembrar isso rindo e não chorando, né? Isso é legal, mas é como a Camila falou, a gente sempre procura, dentro das histórias dos ouvintes, principalmente, ver todos os lados da conversa, sabe? Todos os lados de um determinado evento. Por exemplo, no último episódio que a gente gravou sobre vida de universitário, muita gente falou sobre suas experiências na UFC. Então, a UFC que já é dentro de Fortaleza, que é uma cidade enorme, já é uma coisa grande também. Tem vários cursos, tem vários campos e tal. Tiveram várias caloradas. A gente recebeu todo tipo de história maluca lá e ainda assim a gente conseguiu, acho que, transmitir bem tudo que a UFC para esse pessoal representou, entendeu? Bom, a gente... tô achando um assunto sério, né, Guinho? Com eles dois. Mas vai ser só para começar.
Tem muito papo com os meninos. Não vai dar tempo, obviamente, mas é bom porque depois fica pro podcast. Eles conferirem tudo que a gente não vai conseguir abordar aqui com vocês no podcast. Mas depois, quero ver se vocês permitem aqui, já que vocês falaram dos bairros, eu acho que tem uma denominação também. Eu acho que surgiu de vocês ali, de falar do Maraponger, do Aldeotter. Do Maraponger, do Aldeotter. A gente pode falar do Aldeotter? Do Aldeotter. Deve, tá falando, né? Deve falar. Pronto, não fala mal do Aldeotter, não, gente. É do Aldeotter falando. Não, a gente tá falando dos estereótipos, mas a Camila falou uma palavra-chave aí, que é o autoconhecimento. É bom a gente também saber se criticar, né? Sim. Se reconhecer e com bom humor. Eu acho que o humor, ele galga um caminho ali de crítica que faz você enxergar as coisas e, de repente, corrigir e melhorar de jeito melhor. E o Aldeotter, eu vejo que é uma coisa que vai e volta ali nos assuntos. A gente pode voltar falando. Alfinetando. Pior que o Aldeotter é o Meireller. O Meireller. O Varjotter. O Eduardo é Varjotter. O Eduardo é Varjotter. Bom, então a gente tá em casa também, né? A gente vai falar, mas tem gente presente. A gente volta já para saber o que é o Aldeotter, o Meireller, o Varjotter. A gente também tá ao vivo no Facebook, Somos Voz Oficial, para assistir a gente aqui por vídeo. Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, como eu digo, VOS. Tem cobertura no nosso Instagram, @Somos Voz Oficial. E tem o nosso WhatsApp, pra quem quiser mandar alô, pergunta aqui pros meninos. Já tem uns alôs aqui, viu, gente? No Facebook tem. E o nosso WhatsApp é o 981543814. A gente volta já. O Papo com Voz volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. São muitos anos perto de você, sempre fazendo acontecer. Uma história construída com dedicação. Em todo canto da cidade é a melhor opção. É daqui, é da gente, a Normatel tá no coração. Faz mais por você, a Normatel faz acontecer. Faz mais por você, a Normatel faz acontecer. Normatel, há mais de 40 anos fazendo acontecer. O que faz a diferença para você? Quando se trata do seu novo apartamento, o que faz a diferença é a planta e o preço. Brisas Residência, um verdadeiro home club que a construtora Ara traz para a sua família. São fantásticos apartamentos com 123 metros quadrados de área, com 3 suítes e gabinete. Isso mesmo, gabinete. Mais lavabo e dependência de empregada. Tudo isso a partir de apenas 699 mil. É verdade, você vai se surpreender. Estamos aguardando você e sua família na Rua Bento Albuquerque, 1670. Informações no 3265-6014. Incorporação registrada no R10 da matrícula 18035 do Cartório de Imóveis da Quinta Zona. Valor referente ao apartamento 202. Entrega prevista para outubro de 2019. Promoção válida até o dia 31 de agosto ou enquanto durar o estoque. A maior competição esportiva do estado está de volta e esse ano promete grande disputa. Prefeitura de Fortaleza apresenta Copa Arena Fortaleza da Juventude. Chegou a hora de inscrever seu time. Acesse juventude.fortaleza.ce.gov.br. Copa Arena Fortaleza da Juventude. Oferecimento Hidrotintas, Ecofor. Realização Prefeitura de Fortaleza. Promoção Futebolês. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Fomos a fundo e encontramos na natureza a raríssima combinação de pH 10 e vanádio que faz da Esferrier uma das melhores águas alcalinas do planeta. O Brasil inteiro já conhece a água Esferrier. E você? Experimente tomar água Esferrier todos os dias e sinta a diferença em sua disposição, na sua pele e no equilíbrio do seu organismo. Água Esferrier. Sua sede pede água, seu corpo pede por Esferrier, a única com pH 10 e vanádio. esferrier.com.br. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Bom, voltamos com o Voz na Rádio, hoje recebendo aqui a turma do Indo e Voltando podcast. Eduardo, Camila e Liara à distância, mais presente. Já vou mandar uns alôs aqui pro pessoal do Facebook. Davi da Pompeia, tá parabenizando o programa.
Lívia Rocha, gente. Ai, Alguma minha amiga. coisa? É? Amicíssima. Ingrid Queiroz mandou foto aqui, ouvindo a gente no rádio. Perinha, um beijo. Quem estiver ouvindo a gente pelo rádio, onde for, pode mandar foto aí. Pode mandar pergunta também, alô, pros meninos, além do Facebook, somos Voz Oficial, também pelo nosso WhatsApp, 981543814. E esse é o bloco de descobrir. Você que mora em Fortaleza, na aldeota ou não, você sabe o que é um aldeoter? Um Meireler? E pior que isso, um Varjoter. O pior é o Varjoter. Pelo Eduardo, né? Assim, pelo que eu conheço dos Varjoters. Com todo respeito. A gente vai já descobrir o que é isso aí, porque antes tem a nossa rodada de notícia com a Ju Marques. Manda, Ju. A Prefeitura de Fortaleza quer aumentar o número de secretarias regionais de 7 para 12. A mensagem do Executivo deve chegar ainda esta semana na Câmara Municipal. A medida é prevista no programa Fortaleza 2040. A ordem é descentralizar ainda mais a gestão, pois há regionais absorvendo enorme quantidade de bairros sem apresentar resolutividade, conforme a avaliação do Paço Municipal. E é finalizado hoje o mutirão de renegociação de dívidas na Caixa Econômica. A campanha é válida para pessoas físicas e jurídicas com descontos que vão até 90%. A ação permite a renegociação de dívidas de empréstimos, cartão de crédito, cheque especial e capital de giro. De acordo com a Caixa, estarão disponíveis quase de 2.500 contratos para essa renegociação. Na capital cearense, o atendimento aos clientes ocorre até às 4 da tarde, então corre se você ainda pretende ir lá, né? Na sede da Superintendência da Caixa Econômica aqui de Fortaleza. Seu caminho. Trânsito complicado agora na rua Padre Valdivino, na altura da rua Dona Leopoldina. Então, se você pretendia passar por esse trecho, está um pouquinho complicado por lá. Band News. Tempo. Oferecimento. Quer um ar-condicionado com selo anti-corrosão da Samsung? Visite a nossa loja ou acesse frigelar.com.br. O litoral cearense tem possibilidade de chuva ao longo do dia. Nas demais regiões, o céu deve ficar parcialmente nublado. A temperatura deve variar de 23 a 31 graus. Michele. Valeu, Ju. Bom, a Camila já reagiu aqui à nossa rodada de notícias com a notinha das regionais. Sim. Já que é uma recorrente entre vocês, a gente está falando das regionais, dos bairros. Vamos comentar tudo isso. Já chegou o recado aqui, Camila, eu falei que a gente vai falar dos bairros agora. O Rodrigo, ele mesmo se denominou Rodrigo Aldeoter. E pediu pra você mandar um beijo pra tia Solange. Beijo, tia Solange. Beijo, tia Solange. É uma interna também de vocês ou a tia Solange? Na verdade, a gente falou disso no podcast passado, de Vida de Universitário, falando sobre que hoje em dia tem muito pessoal que ouve K-pop, né? E uma das bandas mais famosas do K-pop é o BTS. Que aí os meninos falando, como foi que falou? Não, um ano eu posso falar aqui, mas... Aí eu falei, BTS é bem essa tia Solange. Aí o Eduardo quase tem uma síncope ao vivo, né? Gravando, aliás, e foi esse bordão aí. Foi um bordão aí que a gente inventou nessa última. Bom, já tem uma interação muito boa aqui também. Só que como eu prometi a gente explicar o que é o Aldeoter, já tem uma pergunta aqui, acho, de um Carliter. É de um Carliter. Carliter Pamplona. Eu vou já ler, do Matheus Bonfim, vou já ler a pergunta dele, porque antes a gente precisa explicar a coisa do Aldeoter. O Eduardo falou uma coisa importante, que é dessa relação do cearense com os bairros, que eu sinto muito forte em outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro, principalmente, eu amo samba, e o bairro do compositor é uma coisa recorrente em muitos sambas. Não só um bairro, mas eles cantam a cidade inteira. Isso é uma coisa rara e praticamente nova, que eu acho que a gente pode colocar isso na conta de vocês, positivamente, que eu acho que vocês estão trazendo isso de uma forma muito legal. O Igor lembrou de uma exceção aqui, né, Guinda? De Fortaleza cantada assim também. Isso, se algum ouvinte aí quiser colaborar, sabendo que tem outra música, mas eu sei de uma música do Carlinhos Palhano que fala dos bairros daqui de Fortaleza, inclusive citando os nomes antigos, mas fora essa canção eu não conheço não.
Tá, mas vamos aqui para o que interessa, não. Camila e Eduardo, o que é... Vamos do Aldeotter, depois pro Varjotter, que seria o pior aí por causa do Eduardo. O que é o Aldeotter, assim? Não... O Aldeotter, ele não é só a pessoa que mora na Aldeotter, é a pessoa que internaliza os costumes da Aldeotter e frequenta locais extremamente Aldeotter, né? Ele vive o lifestyle. Ele tem o lifestyle da Aldeotter. Estilo de vida, não vou exatamente. mencionar aqui nenhum local, né? Porque eu não vou fazer merchan de graça pra ninguém. Mas, enfim, é aquela pessoa que, enfim... tem um jeito de falar, tem um sotaque da Aldeotter, sotaque da né? Aldeotter. Que é aquele, mulher, Rayane, mulher, aquela coisa, sabe? Horrível. Desse jeito, o Varjota e o Eduardo tem um lugar de fala, né, lugar Eduardo? de fala. Nasci lá na 8 de setembro, eu morava lá. Gente, eu sou Varjota, mas eu já morei em vários lugares da cidade, né? Já morei no Monte Castelo, Presidente Kennedy e tal. É a pessoa que não conhece o Aldeotter, é a pessoa que passou na Guanambi, ela não sabe se movimentar em Fortaleza. Ela não sabe andar pro lado de cá, ela não conhece a Parangaba, a Regional 4. É muito longe, tudo pra ela é muito longe. Se não tiver aqui na Desembargador Moreira, perto, ela tem preguiça de andar. Esse é o Aldeotter. Só se alimenta já e... Enfim. Deu pra entender. Algum Aldeotter já ficou bravo com vocês? O Rodrigo levou muito na boa aqui. Olha, a gente tem uma cultura no podcast que a gente é muito antidemocrático, né? Que a gente fala assim, olha, se você discorda, você abre um bloco de notas, discorda aí offline, na sua casa, de preferência numa rua erma, porque a gente não quer saber. Mas tô brincando. Mas, não, até agora ninguém falou nada, a questão do se rir, né? A gente muito... Rir de si mesmo. Rir de si mesmo e tal. A Camila, quando a gente grava o podcast, ela mora perto do aeroporto. Então, tipo, a gente deixa o avião passando lá no meio da gravação. E a gente brinca com isso também, brinca com as crianças na rua lá. Ela... Tem muito barulho na minha rua. Tem muito barulho na rua dela. E às vezes ela tem que, no meio da gravação, ela para e diz, o silêncio aí, a zoada aí. Desgraça. A Camila é Monteser. Eu sou Monteser. Eu tô usando esse termo aqui, mas não, ele é pra cidade toda? Vale pra cidade toda. Pra cidade toda, todos os bairros. Tá. Tem os Messageaners, que são uma parcela muito grande da nossa audiência. Isso. A audiência de vocês, inclusive, não é só cearense, né? Não. Tem gente ouvindo a gente até na França, no Canadá, né? França, Canadá. A gente fez um pequeno estudo, né? Com as ferramentas que a gente dispõe. A gente tem gente, acho que boa parte, assim... 2 dos feedbacks que a gente mais gosta, o primeiro é o do cearense, que já não está mais aqui, né? Que está morando ou em outro estado ou em outro país e fala que é muito legal escutar a gente, porque lembra de coisas, lembra do sotaque, né? Lembra das histórias daqui. A própria Liara. Liara sofre com essa distância? Sofre um pouquinho. Ela sofre. Apesar de estar no Brasil, mas, né? Ela sofre, a bichinha. A gente tem gosta... coisas que ela está apresentando a civilização cearense pro pessoal de lá agora, né? Isso. Então tem palavras que o pessoal de lá não conhece, você vai conhecer. Memes. O doce, memes. Tipo esse negócio que a gente fala, a gente coloca a culpa de tudo no prefeito, né? São Paulo tem um prefeito e, tipo, o pessoal de São Paulo tá culpando o prefeito de Fortaleza por todos os problemas que a gente tava falando nas redes sociais. Parabéns, Roberto Cláudio, não sei o quê. Todos os problemas. Problemas que ele tem responsabilidade, problemas que ele não tem, tipo, bati o pé na quina da mesa. Minha bolsa rasgou. Parabéns, Roberto Cláudio. A culpa é sua. Teve comentário, inclusive, nas redes sociais, que é o Tá Feliz, Roberto Cláudio? Isso, Tá Feliz, Roberto Cláudio. Então. Exatamente, é o nosso Thanks Obama, né, que tinha anos atrás nos Estados Unidos. Tá dentro aí do que eu falei, desse movimento de vocês também, de criar... Vou né, ser redundante aqui, de criar um movimento mesmo. Vocês têm bordão, vocês têm jargão, vocês têm... As pessoas usam. Eu vou contar meu sacrilégio, eu ia contar assim fora do ar, mas vou contar porque eu tava numa cerimônia religiosa. E aí chegou um momento que citaram Lázaro. E acabou pra mim, porque eu não conseguia mais me concentrar, eu não conseguia ficar séria, porque veio indo e voltando, veio vocês no Twitter, direto na cabeça. Eu tenho certeza que eu não fui a única, não sou a única a passar por isso. Eu sou fã de David Bowie, né? Então tá tendo um espetáculo, um musical, acho que nos Estados Unidos está rolando, e aí estão divulgando, né, Lazarus, que é uma música que ele fez antes de morrer. Todo mundo me marca na desgraça dessa postagem, dizendo, olha aí, Camila, tem um musical, não sei o quê. O que é o Lázaro, então, Camila? O Lázaro é um homem acima de 35 anos, que ele tem o charme da meia-idade. Isso aí aconteceu. E que ele tem uma diferença entre a pessoa que ele se relaciona e ele, uma diferença de idade de 10 anos ou mais. Então, aquele cara grisalho,
bonitão, charmoso, enfim. É o Lázaro, né? Por que Lázaro? Porque uma vez, no nosso grupo, justamente de onde veio o podcast, eu tava falando que eu gosto de homens mais velhos. E aí o Eduardo pegou e falou assim, cara, Camila, tu só gosta de gato velho. Tu parece o pessoal do Abrigo São Lázaro, só gosta de gato velho. E daí foi essa palhaçada aí. Então não tem nada a ver com o personagem bíblico, tem a ver com o Abrigo São Lázaro, entendeu? Mas o pessoal acaba se relacionando, né? Então, aí depois do conceito do Lázaro, aí o pessoal inventou, tô vendo aqui um homem que nem o que a Camila falou, que é Lázaro. Lázaro, sai para fora, que nem a passagem da Bíblia, sabe? Então dá pra definir, eu não sei se você se encaixa nesse perfil, tem as mulheres, os rapazes tem as a Lazarus. As Lazarus, que gostam desses homens dos mais velhos. Bom, eu disse que a gente ia atualizar o glossário aqui. Bom, tem mais recado aqui pelo Matheus. Bom, enfim, vamos pro Carliter. O Matheus tem 21 anos, tá escutando a gente porque a crush furou um almoço com ele. Oh, meu Deus. E ele tá aqui ouvindo o podcast. E ele gostaria de saber se vocês já pensaram em fazer alguma festa, algum evento com os ouvintes. Seria, como é o nome, aquele termo que se usa para encontrar os fãs? Meet and greet? Meet and greet. Seria isso, Matheus, do Carlito Pamplona. Vocês já pensaram nisso? Vai ter, na verdade. Vai acontecer. A gente ainda não pode anunciar tudo, mas vai ter sim. Vai ter a festa do Indo e Voltando. A festa do Indo e Voltando. Vai ser bem legal. Vai ter que ser grande. A gente espera que seja. A nossa ideia é essa, né? Nossa ideia é que seja. Vamos ver se vai rolar. Vai tocar o quê, Eduardo? Um forrozinho estilo Cucucai ali? Estilo tudo. Do forró mais antigo ao forró das antigas, passando por forró mais contemporâneo, a gente quer botar lá. Vai ser bem bacana. A gente quer criar uma oportunidade do ouvinte do Indo e Voltando ir lá, chegar pro crush. Ei, bora ali, mas eu, ali. Bom, falar em crush, tem um dos episódios do Indo e Voltando, ali perto do Carnaval, acho que involuntariamente a Camila principalmente acabou fazendo uma listinha ali do que faz um bom cearense. No caso ali, ela usando meio que os termos dela, é pra quem você vai entregar seu corpo no Carnaval. Por exemplo, se for uma pessoa que não gosta de cuscuz... Aí você evita, né? Você tem que ter respeito pelo seu próprio corpo, aí você evita também, repensa, né? Tem uma listinha. A gente pode voltar com essa listinha no próximo bloco? O que é que faz um bom cearense? Pode. Que dá um match, assim, além de gostar de um cuscuz, de um forrozinho que eu já sei. Pode ser? Pode ser. Pode. Pronto, então a gente vai pro intervalo agora. Na volta, tem mais alôs aqui chegando no WhatsApp, 981543814. Já tem até, acho que assunto aqui meio... censurado, tá, Camila? Depois a gente te mostra aqui, mas eu não sei se a gente vai poder falar. Tem nossa live no Facebook, Somos Voz Oficial. Participa com a gente, manda alô pros meninos, entreguem os meninos, as coisas internas deles, episódios do podcast que vocês mais gostam, mais termos aqui que vocês usam, que acabaram nascendo ali do Indo e Voltando. E a gente volta já com a listinha do que faz um bom cearense, o que faz dar um bom match. Tribuna Band News FM Fortaleza. Chegou sua chance de ter o melhor da Washington Soares perto de casa e mais a qualidade de vida de morar em Eusébio. É o Ecoway da MRV. Garanta já o seu AP de 2 quartos, lazer completo e equipado, sistema de segurança, energia solar, medição individual de água, entre outras inovações. Mensais a partir de R$ 299 e subsídios de até 16 mil do Minha Casa Minha Vida. Ligue 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. A maior competição esportiva do estado está de volta e esse ano promete grande disputa. Prefeitura de Fortaleza apresenta Copa Arena Fortaleza da Juventude. Chegou a hora de inscrever seu time. Acesse juventude.fortaleza.ce.gov.br. Copa Arena Fortaleza da Juventude. Oferecimento Hidrotintas, Ecofor. Realização Prefeitura de Fortaleza. Promoção Futebolês. Toda a dedicação do App Vida é para garantir seu bem-estar. Foi com esse pensamento que a operadora inaugurou a App Clínica Barão de Studart. Na unidade você encontra diversas especialidades, além do posto de coleta laboratorial infantil, que antes era no Hospital Luiz França. Tudo isso na Avenida Barão de Studart, 2260. Mais informações em appvida.com.br ou no aplicativo. Para a vida ser plena, faz bem ter App Vida. Que tal um
um chocolate agora. Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferrero, Knockbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá sim de oferta para adoçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato. Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Envio de textos até 19 de agosto em escrevendofuturo.org.br. Central de Atendimento 0800 771 9310. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Você está ouvindo Voz na Band News FM. De volta com Voz na Rádio, hoje um belíssimo puxadinho do Indo e Voltando, com Eduardo Porto e Camila Freitas aqui no estúdio. Liara Vidal também está participando à distância, mas está. Inclusive ela mandou mensagem. Mandou mensagem no Facebook, né, John? Queria muito estar aí com vocês, falando miolo de pote. Mas fica pra próxima. Fresquem bem muito com o Eduardo Meireller. É Meireller ou é Varjotter? Porque hoje eu moro no Meireles. Ah, tá. Ele tá misturando tudo. Tem mais gente participando. Rafael Caneca, lemos aqui. Camila já viu sua mensagem. Um beijo pra você. André Alves, Indo e Voltando é minha religião. Tudo. Eduardo Porto, que eu perguntei se era homônimo, mas já soube que é o digníssimo pai do Eduardo, do Indo e Voltando, mandando beijo pros dois. Luan Alencar, dizendo que tá com saudade de vocês. Odete Cajueira, em outro estado, escutando a gente. Um beijo pra vocês. E vai ter a listinha agora. Ah, mais uma pessoa aqui, Vanderlei Filho. Nosso colunista de política tá ouvindo o programa. E eu não sei se ele foi um pouco prepotente aqui, Camila, sabe? Você vai poder confirmar que ele disse, me sentindo um tanto Lázaro aqui. Você acha que ele tá dentro ali do... Tem que saber, se já passou dos 35, tem que saber só o estágio que ele tá, né? Dos 35 aos 38 é um Lázaro em estado probatório ainda, né? Aí depois já conseguiu a estabilidade Lázaro, então só curtir a vida. Bom, eu sou suspeita, mas, meu filho, eu acho que você tá um bom Lázaro, tá? Bom, mais uma rodadinha de notícias com a Ju, antes da nossa listinha do que faz um bom cearense, um bom match. Manda, Ju. O Poder Judiciário Estadual determinou a soltura da maioria dos advogados presos na Operação Rábula após quase 10 dias desde que foram expedidos mandados de prisão de 8 advogados. 6 foram soltos. Apenas um permanece preso e o 8º nem sequer foi localizado e capturado pela polícia. A operação foi deflagrada no início do mês para desarticular um esquema criminoso que burlava a justiça em prol de beneficiar membros de facções criminosas. E o Banco do Nordeste registra lucro de 223% superior nos primeiros 6 meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido foi de 744 milhões de reais. O montante contratado foi de quase 19 bilhões de reais, um crescimento de 8,2% em comparação com o resultado apurado de janeiro a junho de 2018. Seu caminho. Agora, trânsito complicado ali na rua Bárbara de Alencar, entre a Avenida Dom Manuel e Rua Rodrigues Júnior. Se você trafega aí por esse trecho, tá com uma certa lentidão aí o tráfego naquela região. Michele. Valeu, Ju. Bom, antes da listinha, Eduardo e Camila, eu tenho que mandar um alô aqui, hoje é de honra, pro Enéas Façanha, um amigo meu querido. Ele foi um dos primeiros caras assim, a me alertar, mandar notícia, mandar artigo sobre o fenômeno dos podcasts. Ele sempre me manda podcast para ouvir. Eu falho miseravelmente, inclusive, vivo pedindo desculpa. Esses dias ele estava compartilhando o podcast de vocês no Instagram. Coisa boa. Coisa boa. Isso. Hoje ele divulgou também. Então, Enéas, o programa hoje é pra ti, meu amigo. Um beijo. Vamos lá. Lista, além de gostar de cuscuz... tem que concordar que Fernandinho do Forró Real é o maior forrozeiro vivo, né? Exatamente. O maior forrozeiro vivo. Tem algumas divergências, tem que gostar do Fernandinho, então. Tem que gostar de forró. Tá. Tem que gostar de forró. Gostar do forrozinho é bom. Ajuda bastante.
Tem várias fases do forró, né? Então, assim, alguma delas, não é possível que a pessoa não se identifique, uma musiquinha assim. Não tenha dançado uma quadrilha no colégio, né? pelo menos. Na pior das hipóteses, é uma desculpa pra você agarrar a pessoa que você gosta, né? Isso, então, exatamente. Fazer o quê? Pode morar longe? Que eu já vi que foi tema de podcast ali também. Amores distantes e transporte público. Com certeza. Pode morar longe, né? Quem sou eu pra falar de quem se apaixona por quem mora longe, né, cara? Meu Deus. Alguns não sei se como é, Meirellers, ou assim, que como no Zodíaco, sei lá, no horóscopo, existem incompatibilidades também de... Não, tem não. Não, acho que não. Tem não. Não, acho que a incompatibilidade é só no horóscopo mesmo, Uma Monteser namoraria tranquilamente um Aldeotter. Cara, eu tô me apaixonando por pessoa de outro estado, sabe? Então, assim, eu não tenho nenhuma... Eu tenho lugar de fala pra falar disso, então... Inclusive, eu falo isso também porque tem alguns... Eu acredito que tem alguns Aldeotters que não se reconheçam como tal, né? Inclusive, eu conheço uma galera, alguns Meirellers, inclusive Varjoters, que moram ali na... Isso vai ser um problema, porque a gente só vai falar desse jeito agora. Eu não tenho a menor dúvida. A gente é novo, a gente aprende. Mas tem alguns Varjoters, por exemplo, que moram lá no comecinho da Dom Luiz ali, mas fala que parece que tá no meio dos pescadores lá embaixo. Aquele que não, eu sou aquele lá de baixo. Ele não quer se colocar ali nesse ele não quer se reconhecer como Varjoter, né? E ele, quando se relaciona com uma pessoa que mora, digamos, no São João Tauap, ele já diz assim, menino, minha namorada mora muito longe. Muito longe. O que é, gente, São João Tauap? Aí imagina se uma pessoa dessa se relaciona com uma pessoa que mora lá na Calcaia. Pior ainda, né? Ela vai dizer, nossa, uma viagem intermunicipal. Eu sou uma Maraponger e eu já sofro com isso. Eu fui contemplado aqui agora porque eu morei no São João Tauap. Chamam a Maraponga de distrito. Caramba. E eu não acho tão longe assim. Não é tão longe. Pois é, tão central, né? Não é? Bom, o Igor falou da mistura aí, da compatibilidade dos bairros. Eu lembrei também do que eu aprendi no podcast. Na verdade, eu aprendi metade, né? Porque eu não vou saber usar o termo aqui agora. Que vocês mexem com a geografia também de Fortaleza, né? Existe acho que começa ali na Parangaba, é uma junção de bairros que tem um nome próprio. A gente... Isso já não foi a gente que inventou, isso é uma coisa que eu já ouvia desde muito, muito tempo, né? Que é aquela junção dos bairros Parangaba, Montes, Itaoca e Serrinha, é a Paramotoquinha. Peraí, Parangaba, Montese, Itaoca e Serrinha. Isso. E aí um ouvinte nossa... Era mesmo? Não lembro o que era. No Twitter, acho que é a Onze Helena. Sim. Ela falou que tem uma conjunção de bairros ali entre a Aldeota e o Lagamar, que a galera não sabe muito bem o que é, e chama de Aldemar, entendeu? Foi a Luísa, na verdade. Foi a Luísa, exatamente. Aldemar. O Aldemar. Ali é o São João do Tauap, até o Lagamar ali, aquela parte entre a Aldeota, como quem vai pro aeroporto. E o pessoal chama de Aldemar. Passou da Pontes Ferreira ali pra cima, o pessoal já chama... E ali já nem é mais Aldeota, né? Ali já é São João do Tauap, Dionísio Torres e tal. Joaquim Távora. Joaquim Távora, exatamente. Eu ia dizer Pio 12, mas Pio 12 não é ali não, né? Pio 12 é depois de São João do Tauap. Você subindo então, ali como cai, subindo na Eu pensava que o Pio 12 era perto do João 23, olha aí. Não, é longe. E esse negócio, né? Também, o pessoal vai querer agora... tem o pirulito, né? Que é o Pirambu e o Carlito. Isso. Esse negócio, meu Deus, vão aumentar as regionais agora. E agora? Mas 12 regionais. Já imaginou? Mais assunto pra vocês. Mais assunto. A gente vai ter que começar a redefinir a geografia da cidade. Regional da Messejana, Regional do Grande Bom Jardim, que são 2 bairros que são cidades dentro de Fortaleza, né? Bom, tão grandes que são. Vou colocar outra pessoa na nossa conversa aqui, que é o Jonathan Silva, porque vocês são, acho que hoje, o maior podcast com sotaque cearense, o mais ouvido. Rapaz. Eu acho que sim. Responsabilidade. Muito bons, não, é isso. Muito grande. É isso que o Jonathan vai falar agora. Ele vai indicar, inclusive eu quero dicas de vocês também, de outros podcasts, mas é inegável que vocês, o destaque de vocês enfim, talvez estejam aí entre os de maior repercussão hoje. E aí o Jonathan fez uma listinha aqui de mais podcasts cearenses, né, John? Com sotaque cearense, com assuntos diversos. Só queria deixar claro que eu sou um Bom Jardiner, né? Foi citado meu bairro aqui, meu país, tudo. Bom Jardim. Representando aqui Qual estado dentro do Bom Jardim? Porque o Bom Jardim é enorme, né? Grande Lisboa. Olha aí, um Grande Lisboa. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos vós. Dando essa continuidade ao que a Michele estava falando sobre podcasts, eu vim aqui trazer umas dicas de podcasts cearenses que são bem bacanas, vale a pena dar uma ouvida. O primeiro deles é um conhecido já nacionalmente, que é o RapaduraCast. Segue uma linha de falar tudo que tá dentro do universo do cinema,
cultura pop também, e já tem mais de 500 episódios, e existe desde 2006 pelo Jurandir Filho, que também gerencia o site Cinema com Rapadura. Outro podcast bacana de se ouvir é o SerifaCast, que é do jornalista André Jonatas, que ele aborda sempre questões de inovação, criação e insights criativos, né? Ele, inclusive, já colaborou com uma coluna aqui do Voz sobre 11 coisas que só vai entender quem é de acopiar. Então, confere aí no site. Outro podcast bem intelectual, digamos assim, é o do Esticando a Baladeira, que é praticamente um laboratório. É um podcast formado por 2 doutores, um doutorando e um técnico de áudio, que eles analisam questões do universo criativo, filosofia, da comunicação também. Então, quem é interessado nessa área já também é uma boa pedida. E outra que aqui a gente do Voz fez uma matéria com elas, são as meninas do Chá com Rapadura, que é um podcast formado por 5 mulheres espalhadas em vários cantos da Inglaterra, que elas contam as presepadas delas lá, as marmotas, como elas chamam, de como viver na Terra da Rainha, sempre, né, com aquela coisa do chá das 5. E aí eu deixo, né, deixo aqui para vocês falarem sobre outros podcasts que vocês recomendam que a gente ouça aqui, que a gente tem que conhecer. Indique aí, Dudu. Com certeza eu vou começar indicando o Budejo, que é um podcast feito no Cariri, e ele trata não só da vida do Cariri, das pessoas de lá, mas também de vários assuntos palpitantes, com uma visão muito legal, muito bacana, muito carinhosa. E um sotaque que é uma delícia. Um sotaque que é uma delícia, né? É feito pelos meus amigos Luan Alencar, Pedro Felipe, mas a equipe lá é maior. A Aninha. Isso, tem a Hélida também. E é sempre uma galera muito que eu faço questão de apoiar e de divulgar, né? Outro podcast muito bacana também, feito pela galera do Iradex, que é das minhas amigas Lívia e Jeane, que é o Aos 30, que fala sobre as dores e delícias da cidade, dos 30 anos, e já tive a honra de participar também, foi muito bacana. E o que mais? Eu vou indicar aqui um podcast que eu quase que tenho um passamento quando eu ouvi da primeira vez, que é o Respondendo em Voz Alta. É um podcast de uma twitteira chamada Laurinha Lero. E ela fez esse podcast quando ela estava doente com cachumba. E ela faz quando dá vontade, não tem uma periodicidade. Papeira, né? Papeira. Papeira. Ela faz esse podcast quando dá vontade, quando ela tem assunto, porque ela disse que ela não é obrigada a fazer podcast. E é muito legal, porque é basicamente ela respondendo várias coisas, mas são conselhos amorosos em voz alta, né? E eu acho super engraçado, achei muito engraçado no episódio que os episódios têm o nome de acordo com coisas que ela fala, né, no podcast. E ela fala, tem um episódio que é o episódio 10, que é Em Terra de Cego, quem tem olho é doido. Eu indico todo mundo que comece por esse. É muito maravilhoso. E indico também o Chutando a Escada, que é um podcast que eu gosto muito, que fala sobre política internacional. Porque a gente não é só mangá. A gente também é de seriedade. Exatamente. Bom, e eu vou indicar o podcast do Voz. O Voz tem um podcast. O podcast do Voz é o resultado desse programa. É esse programa editado, sim, né? sim. Mais Inclusive, curtinho. vocês já estarão. Né? Isso, exatamente. Então, assim, quem não pôde curtir a entrevista ao vivo aqui na rádio, pela live no Facebook, a gente está lá no Spotify. Tem outros agregadores também, mas principalmente no Spotify. Somos Voz Oficial, como todas as nossas redes sociais, Voz do pronome VOS. Então, quem não conseguiu curtir essa entrevista aqui com os meninos inteira ou vai querer ouvir de novo, pode acompanhar lá, inclusive, todos os nossos episódios. O anterior com Fausto Nilo, todos, desde o primeiro. Falar nisso, Michele, só para mandar um beijão, que a gente tá com um pessoal altamente internacional escutando a gente. Lá em Portugal, mandaram aqui mensagem aqui, Ariel Sudário, grande amiga. Luquinhas, aí um beijão pra vocês. Lá de Portugal, vai. Eu falei tem um pessoal de outros estados aqui, é bacana isso, né? A gente retornou a conversa, porque a internet era uma conversa mais escrita. A voz é outra história, como a gente interage. A gente retornou isso e chega a todos os lugares. Então, a gente de vez em quando recebe mensagem aqui mesmo de outros países. O Enéas, inclusive, eu mandei beijo aqui pra ele. Eu nem sabia se ele estava ouvindo e ele acabou de mandar. Estou ouvindo, mandou um beijo pra todo mundo. Falou que é fã. Beijo, Enéas. Bom, a gente vai pro nosso último intervalo agora. Mas na volta tem mais indo e voltando com o Eduardo, com a Camila e com a Liara.
Não vou tirar a Liara aqui dessa roda. Jamais. E tem estreia também aqui da nossa nova repórter do Voz, a Flávia Bessi, que vai dar uma dica que eu, particularmente, não vou perder a partir dessa semana. A gente volta já já. Tribuna Band News FM Fortaleza. A BS Parra apresenta Aquarela, um verdadeiro condomínio clube no coração do Benfica. Apartamentos de 56 a 75 metros quadrados, 2 e 3 quartos e lazer completo. Compre agora seu Aquarela com parcelas a partir de R$ 1.307. Vendas 35, 35, 35, 44. Obras aceleradas. Registro de incorporações número R0284120 do Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Zona de Fortaleza, Ceará, em 8 de julho de 2014. Valor referente à unidade 106 da Torre Royal por R$ 387 mil. Olá, meu amor. Que tal comer um autêntico chorizo na parrilla hoje? E esse portunhol, Jorge? Jorge não, Jorgito. O menu Del Primo é assim, conquista todo mundo. Entrada mais prato principal mais sobremesa por apenas R$ 67 por pessoa. Aproveite, diariamente no jantar do Cabanha Del Primo. Nobre é o seu momento. Jardins Open Mall e Shopping Rio Mar. Gracias, Jorgito. Muy saboroso. Há 40 anos, o Apvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida 4002-3633. Começou a super rodada do Sorro Residence. Aqui vão 5 razões para você se mudar agora. 1 ano grátis de escola para seu filho. Móveis fixos grátis. E TBI, registro e escritura grátis. 6 meses de condomínio grátis. E ainda seu imóvel como parte do pagamento. Corra, que é só até 15 de setembro. Ligue 2180 97 55 e consulte regulamento no site. Sorro Residence. Mais um sucesso da Dias de Souza. Valor à vista a partir de R$ 787.369,58. Referente unidade 304, Torre A, 91,75 metros quadrados. Tabela válida até 31/8/2019. Registro de incorporação R02 da matrícula 86.027 do CRI, Primeira Zona de Fortaleza. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. De volta para o nosso último bloco com Indo e Voltando. Então, vou fazer nossa estreia logo aqui da nossa nova repórter voz, Flávia Bessi. Ela já chega com uma dica. Amanhã é feriado. Se der tempo aqui, vou perguntar o que é que os meninos vão fazer. Não sei se a Camila vai estudar, que eu sei que ela tá... Eu vou. Vai estudar, né? Eu vou. A minha programação diária. Acho que, não sei, se vai rolar um forrozinho. Vai errar, né? Vai errar. Um vai estudar, o outro vai errar. Mas a Flávia tem uma dica de um evento que começa na sexta-feira, que eu vou, certeza absoluta. Inclusive, escalei a equipe Voz inteira. Cada dia do evento vai um daqui. Sim. Fala aí, Flavinha. Oi, gente. Muito prazer, todo mundo. Eu primeiro queria dizer que eu sou uma fã. Eu sou a louca de podcast. Sou aquela pessoa que fica rindo no meio da rua com fone de ouvido. Ninguém sabe quem é essa pessoa, o que é que ela tá fazendo. Mas vocês são incríveis. Primeiro queria dizer obrigada. Isso. Amo de verdade. Quando eu soube que vocês seriam os nossos convidados, eu pensei que tinha que ser uma dica cultural com gostinho cearense. E aí eu lembrei que a Bienal começa nessa sexta-feira, dia 16. E aí a temática desse ano são os livros e as cidades. E eu acho que tem muito a ver com a proposta que vocês relacionam nas conversas de vocês. Vocês trazem a cidade, Fortaleza, Ceará, como algo mais perto de vocês. E a cidade funciona como se fosse protagonista das histórias, né? Uhum. Não só as pessoas, a cidade também é. Então, a programação está bem extensa, mas eu selecionei algumas mesas e alguns bate-papos que vão ser bem legais, com temas bem pertinentes. Por exemplo, na quarta-feira, as ativistas Lola Aronovic e Maria da Penha se juntam para o bate-papo Era uma Vez uma Mulher que Queria Falar de Coletivos. E aí, na quinta-feira, o Fausto Nilo, da semana passada, o nosso convidado, ele é o convidado para falar na mesa Devaneios, a arte de andar nas ruas de Fortaleza. A Bienal vai acontecer até o dia 25 de agosto e o acesso ao evento é totalmente gratuito. Aí, se alguém quiser ir e quiser acompanhar a gente pelas redes sociais, a gente vai estar fazendo a cobertura. Eu, John, todo mundo, é só seguir lá, somos Voz Oficial. É isso, gente. Obrigada a todo mundo.
Só um adendo, eu vou estar na Bienal no dia 18, numa roda de conversa com meus amigos do Cosmonerd, o Hildon, o Rodrigo Passo Largo e o Ítalo Furtado, sobre memes e redes sociais. A gente está preparando uma apresentação muito massa para tudo. Eu vou lá assistir. Sensacional. Bom, a gente está terminando o programa. Meninos, tem que chamar o podcast, que plataforma, SoundCloud? O Indo e Voltando tá nas melhores plataformas, ele só ainda não está no Deezer, porque o Deezer não aceitou a gente, o Deezer tá perguntando o que nós somos da Xuxa. Mas nós estamos no Spotify, nós estamos no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts. E no meio do mundo, de modo geral, estamos no Instagram e no Twitter como Indo Voltando Pod. Então, se o ouvinte puder dar essa moral, a gente fica muito agradecido. Ô, Camila, Camila e Eduardo, passe aí o Twitter pessoal de vocês também, porque também é uma atração à parte, eu posso dizer, porque eu acompanho. Será que deveríamos? Não, se não quiser também, mas o meu Twitter é @softpowers_. E... O meu é @do Porto Lima e a Liara é @frivião. Frivião é bom demais, né? Aquele negócio, aquele farnizinho. É o mesmo que o Frivião. Pronto. Bom, o André e a Liara, ele tá pedindo que vocês mandem um alô aqui pra Regional 3. Liara tá mandando um beijo que vocês mandem um beijo pra Regional 6. Um beijo, Regional 6. Só que não merece beijo, não. A Regional 2 também merece beijo. Um beijo, Regional 6. E tem alô aqui também agora eu não sei porque ele me confundiu um pouco, que é aquilo que acho que vocês falaram que é da junção ali. O Marcelo, da Aerolândia. Mas boa tarde, estou na audiência. Falar do Pio 12, do São João do Tauap, esqueceram do querido Lagamar. Falamos do Lagamar. Isso. Mas é uma mistura ali, né? Ele mora em todos ao mesmo tempo, pelo que eu tô entendendo. Acho que ele circula ali, aquele fenômeno da circulação ali da crise de identidade habitacional, né? Eu moro no Montes, mas a conta diz que eu moro na Parangaba, a outra diz que eu moro na Itaoca, então é sempre se perguntando onde eu moro de verdade. Iguinho, eu vou aproveitar e vou mandar um beijo pro pessoal da Maraponga. Você? Vou mandar pro meu povo lá do Jardim das Oliveiras, lá da Cidade Funcionários. Quem é da Jardim das Oliveiras, meu povo? Agora eu fico pensando, como é que fala quem é do Jardim das Oliveiras? Oliveiras. Eu fiquei preocupado com funcionários. Os funcionários. Employees. Eu acho que o melhor é a galera da Cidade 2000, que a gente chama de 2000. É quase uma nova geração, né? Muito bom. Bom, tem mais alô aqui. Lu Leite, a responsável pelos maiores sorrisos de Fortaleza. Um beijo, minha amiga. Verusca Ribeiro mandando beijo. Vocês querem mandar beijo desses instantes finais aqui? Manda aí, Eduardo. Eu vou mandar um beijo estilo Xuxa pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo que tá me escutando, que me conhece, é meu amigo. E todos os ouvintes do Indo e Voltando, todos os ouvintes do Voice. Muito obrigado pela participação. Todos os ouvintes do Indo e Voltando. Agradecer a participação, o convite, na verdade, pra gente estar aqui. E foi muito massa. Vou escutar. Não sabia que o Voice tinha um podcast, vou escutar agora. Bom, eu adorei. Eu que agradeço vocês estarem aqui, fazer esse puxadinho do Indo e Voltando aqui, foi divertidíssimo. Na próxima quarta tem mais. Confiram o podcast do Indo e Voltando. E tem conteúdo extra no Instagram do Voz, com os meninos, dicas de livro, de filme, de mais podcasts, enfim. A gente volta na próxima quarta-feira. Um abração pra todo mundo. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. O que você precisa saber antes